Olá pessoal, vamos ver agora mais alguns aspectos sobre projetos de eletromecânica. Informações preliminares. Tá? Temos que pensar muito bem antes da gente começar qualquer tipo de instalação, seja ela nova ou seja uma instalação já existente. Temos que ter ideia da planta de situação, se tem algum projeto arquitetônico, se tem projetos complementares, né? As informações com o proprietário, com o arquiteto, né? Ou o responsável pela obra. Também essencial, pessoal, para que você consiga fazer as distribuições de forma correta, as previsões de cargas de um projeto. É muito importante que saibamos o que nós vamos acabar instalando. Se ele vai ter iluminação, quantos pontos de tomadas, né? Se tiver elevadores, bombas, bombas de drenagem, bombas de combate a incêndio, né? São todos os equipamentos que serão ligados ao sistema. Um outro item muito importante, a gente se atentar às normas técnicas da concessionária, tá? Que tem uma série de regras que devem ser cumpridas, e se elas não tiverem de acordo, a concessionária depois não vai te dar autorização para ligar esse sistema. Desenho das plantas, tá? Temos que elaborar o desenho com pontos de utilização, quadros de distribuição de luz, quadro de distribuição de força, a divisão das cargas, elaborar desenhos de eletrodutos, para a gente saber onde é que vai estar passando, traçado de fiação, identificar a localização das caixas de passagem, tá? Porque a gente não faz ligação direta de acordo com as distâncias, tá bom? Identificar a localização do quadro geral de baixa tensão, elaborar desenho de eletrodutos, desenho de esquema vertical prumado, tá certo? Que no fundo colocando também a altura, né, pessoal? Bom, e traçado de fiação com circuitos alimentadores. Dimensionamentos, precisamos fazer o cálculo de cada um dos itens, né, para condutores, eletrodutos, dispositivos de proteção e quadros elétricos. No quadro de previsão de cargas e diagramas, precisamos fazer uma melhor distribuição e dimensionamento dos circuitos, bom? Então, fazer um quadro de previsão de cargas, que pode ser tipo ligado, diagramas unifilares ou multifilares, tá bom? Diagramas de força para comandos dos motores e diagrama unifilar geral. Tá? A própria Copel exige que você tenha isso aqui em mãos, tá, pessoal? Elaboração dos detalhes construtivos. Temos que nos ater, porque às vezes pequenas coisas, né, você acaba descobrindo que tem grandes dificuldades. Agora, quando você faz o cálculo, pessoal, de quantas horas de mão de obra vamos ter, se eu não acertar esses detalhes extras, né, então vai ser encrenca. Memorial descritivo é onde a gente vai colocar todos os detalhes do nosso projeto. É muito importante ter o memorial descritivo na mão. Literalmente, se você precisar pedir orçamentos para empresas terceiras para que possam realizar uma determinada obra dentro da sua empresa. Ou você receber um memorial descritivo para que você possa ter todos os detalhes daquele projeto para poder ficar bem tranquilo na hora que você for dar um orçamento. O memorial de cálculo ele vai acabar reunindo várias informações em apenas um documento. E são alguns itens que nós já comentamos nos itens anteriores. Elaboração das especificações técnicas. Tá? Então temos que verificar ainda também dentro de um fornecedor se eu consigo achar o mesmo material. Né? Eu tenho alguns tipos de representantes que você pode trabalhar, determinadas marcas, tá? Mas você também tem que fazer uma pesquisa para você poder adequar o seu projeto à sua realidade. Com base, pessoal, nos outros itens, a gente consegue literalmente fazer a elaboração de uma lista de material, colocando todos os itens. Quanto mais preciso você for, mais correta fica essa lista, tá? Nada pior que por questão de, às vezes, de um parafuso, você ter que parar uma obra inteira, para alguém tem que buscar um parafuso e a obra ficar uma hora parada. Tá? Se tiver um funcionário, é o custo de uma hora de um funcionário. Se tiver 10 funcionários, o custo de 10 horas de funcionários. Como já tinha citado anteriormente, né? Anotação de responsabilidade técnica, tá bom?
sempre perante ao CREA local, para que você tenha autorização para que você possa fazer a obra. Análise da concessionária. Tá? Então, vai ter que literalmente, depois que você tiver tudo isso daí, você vai ter que entregar uma documentação, tem que preencher uns formulários para entregar, para você depois ter uma aprovação junto à concessionária. E na hora, pessoal, que você está verificando todos esses documentos que nós colocamos até aqui, a gente tem que ainda verificar e conferir para saber se tudo está tudo na norma técnica, se está tudo de acordo, para depois daquele negócio você acabar não entrando num projeto desse e acabar descobrindo no meio que ficou faltando alguma coisa ou que tem alguma coisa em não conformidade. Então vamos ver alguns termos técnicos, né, de alguns itens, tá bom? Então, eu coloquei aqui 2 links da própria Copel, tá? Tem uma série de documentações da Copel, porque são vários tipos de instalações elétricas possíveis dentro do próprio CEP. Tem uma ligação como se fosse dentro de uma indústria, então é um pouco diferente os processos de conexões para que a Copel aceite. Caixa de passagem. Imagine que você tem uma distância muito longa para estar passando os fios, né? Então você pode colocar caixas intermediárias, né? Tanto para você estar mantendo os fios ou você fazer as ligações para que ela também não se interrompam, tá? Circuito de distribuição, eu acabei colocando aqui um exemplo, né? Então eu posso ter o quadro de distribuição. Dentro do meu quadro de distribuição tem o circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, onde cada um deles vai ser para um tipo de coisa. O primeiro de iluminação, o segundo para tomadas. Circuito, pessoal, normalmente eu gosto de colocar circuito exclusivo para poder ligar chuveiros, né? Tá bom? E depois um circuito 4 acontece, são para coisas funcionais dentro da casa. Circuitos terminais foi exatamente aqueles mesmos que eu tinha colocado no slide anterior, né? Chuveiro, tomadas, um exemplo, luz, ok? Tá. Concessionária de energia, acho que fica bem claro isso daqui, mas é uma pessoa jurídica detentora de concessão federal para explorar a prestação de serviço público de energia elétrica. No nosso estado, o mais comum é a Copel. A entrada de energia, só para vocês acabarem entendendo, eu coloquei aqui um exemplo de um slide, de um desenho feito pela Copel, né? Tá? Onde tem que seguir uma série de normas, né? Para você estar fazendo a entrada de energia, né? Entrada de serviço, pessoal, é um conjunto de condutores, equipamentos, acessórios compreendidos entre o ponto de derivação da rede da concessionária, a entrada, né? E a medição de proteção. No prédio tem múltiplas unidades, tá bom? São várias caixinhas até o ponto de proteção geral, tá bom? E a origem da instalação, né, corresponde aos terminais de saída do dispositivo geral de comando, proteção quando instalada após o medidor ou aos terminais de saída do medidor quando está ligado após o dispositivo geral de comando e proteção. Então temos aqui, ó, pessoal, acabei conseguindo achar um desenho bem bacana aqui para colocar alguns termos técnicos, né? Bom, então o nosso ponto de entrega é onde está feito aqui, vindo a energia aqui da Copel, tá bom? E depois nós temos um quadro de terminal, tá bom? Quadro elétrico alimenta apenas circuitos terminais, ok? Um outro termo que é o ramal de entrada, né? E depois fala o ramal de ligação, que vamos ver depois com mais detalhes durante a disciplina.